Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigo internauta, estamos começando o nosso Momento Rural aqui pelas nossas plataformas digitais. Mais uma vez, a você que nos acompanha pelo Facebook, é importante você curtir, é importante você também deixar, claro, o seu ok aí no nosso programa e compartilhar com seus amigos também, com toda certeza. Para você que está com a gente pelo nosso canal no Facebook, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para acompanhar sempre o programa aqui com a gente. E, claro, é importante você se inscrever no nosso canal e acessar a nossa playlist completa com todos os programas que já foram ao ar. Se você perdeu, não se preocupe, está lá para você rever quantas vezes quiser e esse também vai ficar à sua disposição. O nosso Momento Rural dá sequência aqui ao nosso assunto, que é pragas nas lavouras, sobretudo da nossa região, mas do país como um todo. E, é claro, aproveitando mais uma vez a experiência do produtor rural, engenheiro agrônomo e presidente do Sindicato Rural da cidade de Dourados, o Ângelo César Gimenez, que está aqui com a gente e vai nos ajudar mais uma vez no programa de hoje. Ângelo, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Paulo Wagner. Vamos falar novamente de outros assuntos, né? Novamente, mas de outros assuntos. Estamos sempre à disposição, o Sindicato Rural é parceiro da 92 e esse novo momento que nós estamos passando de chegar a mais gente através dos internautas. Muito bem, a gente falou, Ângelo, no programa passado a respeito das mutações que as pragas podem sofrer. E aí você citou alguns exemplos e no mais, mas sempre quando se fala de soja propriamente dita, que é um carro-chefe do nosso país, se lembra da ferrugem asiática, que foi, inclusive no passado, algo realmente devastador para algumas lavouras. Continua tendo a ferrugem asiática esse mesmo poder de destruição de lavouras? Isso já foi controlado? Como é que está essa questão da ferrugem asiática na soja? A ferrugem asiática é uma doença, é um fungo, né? E ele está associado muitas vezes não, sempre à questão da velocidade do vento, da umidade relativa do ar e principalmente da altitude. Então, em 2004, foi o ano primeiro que foi diagnosticado a ferrugem asiática na Bahia. Foi devastador, no Mato Grosso. E eu tive a oportunidade de ter estado no Centro Nacional de Pesquisa de Soja em Londrina, e o saudoso Dr. Tadashi nos deu o curso. E na época eu falei para ele: doutor, nós estamos aqui. Ele falou: qual que é a altitude de Dourados? Eu falei: acho que ele sabe, já tinha vindo um monte de oportunidades aqui. Nossa altitude é em torno de 457 metros ali no aeroporto Matos ali, né? Então, dificilmente nós vamos ter um problema muito sério no estado de Mato Grosso do Sul de ferrugem asiática, exceto a região da fronteira, Aral Moreira, a região mais ligada para lá da Serra de Maracaju, Chapadão do Sul, essas regiões que são mais problemáticas, porque tem maior altitude e tem maior luminosidade e tem maior umidade. Então são as regiões mais propensas para isso aí. Mas esse ano nós tivemos um problema climático a nível mundial. Então, por exemplo, o Paraguai, a Bolívia, que sempre plantou soja primeiro que nós, Mato Grosso do Sul estou falando, plantaram na mesma época que nós. O Mato Grosso também plantou na mesma época. Então, para ter problema de ferrugem asiática no Mato Grosso do Sul, em qualquer lugar, nós temos que ter áreas plantadas bem anteriormente, e essa ferrugem ela vem pelo vento. A ferrugem que vem no Mato Grosso do Sul, ela vem da Bolívia, ela faz um roteiro, ou Paraguai, passa por Chapadão do Sul, e eu lembro, né, que a gente fazia monitoramento logo no começo, que a gente tinha um medo danado de ferrugem asiática, né, e a gente sabia com o nosso técnico, uma pessoa da pesquisa da Fundação Chapadão, quando instalava em Chapadão, 2 semanas depois estava instalando aqui. Então, como nós tivemos soja plantada tudo na mesma época, esse ano, nós tivemos um treinamento, até com a Agrojangada, com um pesquisador, um fitopatologista, um estudioso que só estuda as doenças de plantas, ele falou: esse ano o Brasil vai ter pouquíssimos problemas com ferrugem asiática. Porque o ciclo da ferrugem, ela inicia mais lá no final da cultura da soja, ou quando a soja está no florescimento, mais para o fim da cultura, quando a soja está passando de canivete para formação de grão, enchimento de grão, sim. Então nós vamos ter
problemas bem menores. Mas se você olhar histórico de 2004 a 2020, 16 anos, nós vamos ter ano que foi devastadores. Mas no estado de Mato Grosso nós vamos ter ano que foi devastador no Rio Grande do Sul, porque é o último soja plantado lá. Quando a gente está plantando, quando está a soja aqui quase florescendo, eles estão plantando, devastação na Bahia, enfim, naquelas regiões lá. No Mato Grosso do Sul, dificilmente nós vamos ter um problema, já ocorreu, mas se você pegar de 16 anos de ferrugem asiática, nós devemos ter 1 ou 2 anos aí, se dá 10% aí de problemas com ferrugem asiática. Muito bem, aqui na nossa região, o Ângelo, lavouras de milho, sorgo e cana-de-açúcar, que são muito comuns a gente encontrar por aqui, tem uma praga que afeta muito essas culturas, que é o chamado pulgão. A aplicação de inseticidas sistêmicos é a melhor opção nesses casos? O pulgão, ele foi assim, é uma praga, é um afídeo, né? Ele tem uma população, ele se multiplica muito rapidamente. O pulgão, ele tem uma capacidade de reprodução violenta. Então, assim, nós temos uma dificuldade de fazer o controle porque nós perdemos o timing da aplicação. O agricultor, ele já não tem muita... O pulgão, ele tornou-se uma praga, ele era uma praga secundária, ele está se tornando uma praga principal, né? Às vezes não é nem o próprio pulgão, é a abertura que ele faz, ele é um vetor de levar no organismo dele uma virose, por exemplo. Uma virose que lá vai dar um nanismo na planta, que vai dar um amadurecimento e tal. Mas assim, o que é um desequilíbrio. Quando você tem muito ataque de pulgão, é que está vendo um desequilíbrio ou você está perdendo o time na aplicação. Então assim... Nas culturas de milho, nas culturas de sorgo e mesmo de cana-de-açúcar, eu acredito que você, dentro do manejo que você vai fazer de controle de outras pragas, você incluir um produto ali, isso é a presença do profissional, a presença do acompanhamento, do monitoramento, tanto a nível de drone, a nível de satélite e também do profissional ali para identificar ali, porque para não perder a mão que a gente fala, para não perder o time. Muito bem, ainda falando aqui da nossa região e falando até dessa questão de modos preventivos, uma praga também comum nas plantações de milho, do trigo e também do sorgo, é o caroço, não sei se esse é o termo mesmo que está dizendo sobre isso. A preparação prévia do local, antes do início do plantio, é o método mais eficiente para combater essa praga? Eu acredito, Paulo, que assim, é corós, né? Não é carós, é corós, que é uma praga que ela depende muito, é o besouro, né? O besouro que é o adulto, né? Quando você vê muito besouro assim próximo à lavoura, na sede lá, na casa do empregado, você olha assim, você vai ter problema de coró naquele ano. Então você vai ter que antecipar. O coró é uma praga de difícil controle. Você faz isso no TS. TS é o tratamento de semente industrial, né? Ou tratamento de semente on-farm, que é aquele feito que o produtor faz na fazenda, ou o próprio industrial, que já vem tratado direto da indústria, né? Aqui em Itaporã nós temos uma indústria de tratamento de semente muito especializada, alta tecnologia, então você tem que antever, é um controle, o coró, depois de você identificar ele, para aquela cultura você não consegue controlar mais, de tão voraz que ele é. Então você precisa fazer o controle antecipado, que é através do tratamento de sementes. Muito bem, e aí como o Ângelo disse aí, né, de tratamento de sementes, eu quero falar aqui do nosso parceiro, do nosso colaborador, que é especialista, inclusive, nesse assunto. Claro, estou falando da Agrojangada, que é referência no estado de Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, armazenagem, tratamento industrial de sementes e distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. O Ângelo, você em um dos nossos programas, você já deu um exemplo aí naquela questão do combate ao percevejo, do controle biológico. O controle biológico tem se tornado um parceiro do produtor rural cada vez mais forte, até para fazer esse contraponto com o controle químico? Na verdade, é um caminho sem volta, né? O controle biológico, eu acredito o seguinte, né? Que a indústria, de um modo geral, a indústria química, ela vai precisar, e está fazendo já, se você pegar as principais indústrias químicas mundial, todas elas estão com o departamento de controle biológico investindo milhões e milhões de dólares. E as universidades, eu citei no programa passado a questão da Exalc, a Luiz de Queiroz, a Universidade de Viçosa, mesmo a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
a Universidade Federal da Grande Dourados, a Embrapa, nós está desenvolvendo parasitoides, está desenvolvendo predadores. Esses parasitoides, o próprio nome está dizendo parasitoides, para parasitar aquelas pragas principais, Então hoje tem empresas, tem startups, né? Eu tive a oportunidade de ter estado em Israel e o pessoal tem vinculado muito, Israel tem saído muitas startups lá, e muitas startups ligada ao controle biológico. E o controle biológico, assim, com o aumento, o Mato Grosso do Sul, nos 3 últimos anos, aumentou 1 milhão de hectares. O Brasil se tornou o maior produtor de grãos do mundo, o maior produtor de soja do mundo, né? Então o que acontece? Quando você começa a aumentar muito a produção e aumentar muito a produtividade, você vai, concomitante com a produção, vem as pragas e doenças. É uma coisa tradicional, não pode. Quanto maior a produtividade que tem a cultura, mais ataque de pragas, insetos, enfermidades, enfim, ervas daninhas. Então, com controle, só o controle químico não faz o serviço. Então nós vamos ter que trabalhar concomitante com isso. É um assunto que nós já estamos 2 anos estudando isso aí. Eu tive a oportunidade de visitar várias fábricas, a maioria delas no interior de São Paulo, no entorno ali de Piracicaba, Grande São Paulo, ali aquela região ali entre Sorocaba, Piracicaba, um monte de empresas que estão se instalando ali, e todas elas saindo das universidades, né? No caso ali específico, no caso da Exalc. Então está saindo ali incubadoras ali e tem dado resultado na cana-de-açúcar, resultado fantástico para controle do próprio pulgão, da questão dos percevejos, da questão das lagartas. É coisa assim até de cinema, né? Você pega umas cartelinhas e começa com uma motocicleta no período lá e começa a soltar aquelas cartelinhas na lavoura. Aí quando você vê aquelas lagartas, os percevejos, eles estão ali presentes. Quando você vê, eles estão infectados, e quando você vê, eles estão morrendo, né? E aquilo ali, e quando mais você utiliza o controle biológico, ele vai perpetuando naquele solo, ele vai passando de um ano para o outro. Quando você passa de um ano, passa do outro, passa outro, aquilo ali, diferentemente do controle químico, que ele é pontual e acabou, o controle biológico ele vai fazendo os seus organismos, que é organismo vivo, o controle biológico é organismo vivo. Ele está ali produzindo e se reproduzindo e está permanecendo ali. Vai chegar ao ponto. É lógico que uma lavoura de 1.000, 2.000, 10.000 hectares, você às vezes não consegue fazer tudo isso. Mas uma lavoura de menor porte, vai chegar ao ponto que você vai poder fazer só com o controle biológico toda a tua produção. Que bacana, né? Ou seja, bastante interessante. A gente terá a oportunidade em outros programas de aprofundar um pouquinho mais neste assunto. Nós estamos chegando ao final do nosso Momento Rural, mas eu quero agradecer sem dúvida nenhuma, principalmente ao Sindicato Rural, que é o nosso parceiro aqui da 92.1, e agora através da presença do próprio presidente, né, para os anos de 2021 a 2023, o Ângelo César Gimenez, que aqui esteve conosco, que entende do assunto além dessa questão. Ele é produtor rural, engenheiro agrônomo e contribuiu muito com o nosso Momento Rural. Ângelo, obrigado pela participação aqui conosco, seja sempre bem-vindo aqui na 92.1. Eu que agradeço, Paulo Wagner, você colocar à disposição o Sindicato Rural, não só para mostrar o Sindicato Rural, para mostrar também a preocupação que o Sindicato Rural, seus diretores, seus gestores têm com a produção, o controle e também informar a sociedade tudo que nós vemos fazendo. Com toda certeza. Se você perdeu alguma parte, algum desses nossos programas, está à sua disposição aí na nossa playlist dentro do nosso canal no YouTube. É importante você se inscrever e conferir esses programas que já foram ao ar. É importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para receber a mensagem e acompanhar sempre o programa aqui com a gente. A você que nos acompanhou pelo Facebook, curta, compartilhe com seus amigos, ajude a divulgar o nosso programa, o nosso Momento Rural, que na próxima semana estará de volta com muito mais assuntos relacionados ao homem do campo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.